Por milênios, a humanidade registrou sinais, desenhos e formas que pareciam simples à primeira vista. Pedras gravadas, papiros antigos, templos enigmáticos, mas esses não eram apenas ornamentos ou decorações. Cada linha, cada espiral, cada estrela escondia algo que poucos ousaram compreender. Imagine caminhar por um templo antigo e sentir que as paredes sussurram histórias, que as figuras desenhadas têm vida própria, revelando segredos sobre o mundo, sobre você, sobre o que muitas vezes passa despercebido. Os símbolos antigos não apenas sobreviveram ao tempo, eles carregam mensagens codificadas, guardadas para aqueles que estão prontos para enxergar além do óbvio. Neste vídeo, você vai descobrir como esses símbolos atuam como pontes entre o passado e o presente, como guias silenciosos que ainda hoje influenciam pensamentos, emoções e decisões. Você vai perceber que aquilo que parecia distante e esquecido é, na verdade, uma linguagem viva, esperando para ser decifrada. Prepare-se para uma jornada que atravessa eras, culturas e tradições, revelando uma sabedoria que não está apenas nos livros de história, mas pulsando em cada símbolo que você encontra no mundo. Ao final, você não verá mais os símbolos da mesma forma. E talvez comece a perceber sinais que antes passavam despercebidos, guiando você em sua própria jornada de autoconhecimento e poder interior. Muito antes de existirem alfabetos, livros ou discursos, a humanidade encontrou uma forma silenciosa e universal de se comunicar. Em um mundo onde o fogo era recente, onde a noite era iluminada apenas pelas estrelas e onde os sons da natureza ainda eram mais altos do que qualquer voz humana, nossos ancestrais já tinham descoberto que as imagens podiam carregar sentidos muito além do imediato. Uma mão pintada em uma rocha não era apenas a marca de alguém que passou por ali. Era um testemunho, um registro, uma forma de dizer: eu existo, eu faço parte deste tempo, eu deixo um sinal de mim para aqueles que virão depois. Esses primeiros símbolos rupestres não surgiram ao acaso. Eles nasciam da necessidade profunda de dar significado à vida e de preservar uma memória coletiva que não podia ser escrita em palavras. Imagine-se diante de uma caverna há milhares de anos, observando aquelas pinturas de animais, espirais, mãos e figuras humanas em movimento. Cada traço não era apenas decorativo, mas carregava um peso sagrado, uma intenção silenciosa. O bisão pintado não era somente um animal, era a invocação da força vital que sustentava o clã. Era um pedido aos deuses invisíveis para que a caça fosse farta. A espiral desenhada em pedras não era apenas uma forma geométrica, era a representação da jornada da vida, do nascimento à morte, do eterno retorno que se repete como os ciclos das estações. Ao contemplar esses sinais, percebemos que o ser humano primitivo já entendia que os símbolos tinham o poder de condensar experiências, emoções e mistérios em uma única imagem. Essa linguagem silenciosa se expandiu com o tempo e acompanhou a evolução das civilizações. No Egito, hieróglifos não eram apenas letras ou palavras. Eram imagens sagradas que carregavam a presença do divino. Escrever o nome de alguém em hieróglifo era dar-lhe permanência. Era fixar sua essência no tempo. No Oriente, os ideogramas chineses nasceram como símbolos que uniam arte e filosofia, capazes de transmitir não apenas o que se dizia, mas também o sentimento e a energia por trás daquilo que era dito. Nas civilizações da Mesopotâmia, símbolos em tabuletas de argila registravam colheitas, leis e transações, mas também invocações espirituais e pactos sagrados. Sempre havia mais por trás de um símbolo do que a sua aparência imediata. É nesse ponto que precisamos pausar e refletir. O que torna um símbolo tão poderoso? Ele não fala apenas ao intelecto, mas também à alma. Uma palavra precisa ser aprendida, precisa ser ensinada de geração em geração. Mas um símbolo toca algo em nós que parece já estar gravado no inconsciente.
Uma criança que nunca estudou arte pode olhar para o sol desenhado e entender vitalidade, calor, energia. Alguém que nunca aprendeu sobre círculos pode olhar para a forma perfeita e perceber unidade, totalidade, infinito. Isso acontece porque o símbolo é uma linguagem silenciosa que atravessa culturas, épocas e idiomas, acessando diretamente camadas profundas da psique humana. No entanto, essa sabedoria silenciosa foi se tornando tão cotidiana que acabamos por esquecê-la. Hoje, vivemos cercados de símbolos e muitas vezes não os vemos. Os sinais de trânsito, as marcas em embalagens, os logotipos que reconhecemos em segundos são exemplos modernos de como o símbolo ainda molda nossa percepção sem que percebamos. Mas na antiguidade, a diferença era que cada símbolo era tratado como um portal, uma chave para algo maior do que a vida comum. Uma runa esculpida em pedra não era apenas um enfeite, era uma invocação mágica. Uma espiral gravada em um templo não era apenas uma forma bonita, era a representação do eterno retorno, da vida que sempre se renova. Se observarmos atentamente, percebemos que o símbolo nunca foi apenas uma imagem. Ele é um veículo de energia, uma ponte entre o mundo material e o espiritual. Para os nossos ancestrais, criar um símbolo era uma forma de ritual. Era gravar no mundo visível algo que vinha do invisível. Cada risco em uma pedra, cada curva em um desenho, carregava a intenção de conectar o humano ao divino, o terreno ao eterno. Essa é a razão pela qual até hoje, quando olhamos para símbolos antigos, sentimos algo difícil de explicar. É como se houvesse um chamado dentro de nós, uma memória esquecida que desperta e nos diz: você já viu isso antes, você já conhece esse segredo. Os símbolos eram também uma maneira de perpetuar conhecimento em tempos onde quase nada podia ser escrito de forma organizada. Imagine povos que dependiam da memória oral, que transmitiam suas histórias em torno de fogueiras, noite após noite. O símbolo era um auxílio, uma âncora que ajudava a fixar ideias complexas em uma única forma. Ele guardava mitos, leis, trajetórias de vida e até mapas estelares. Os antigos não viam diferença entre ciência, espiritualidade e arte. Tudo era parte de um mesmo tecido cósmico, e os símbolos eram a linguagem que costurava cada fio. Ao refletirmos sobre essa linguagem silenciosa das eras, percebemos algo profundo. Enquanto a palavra pode mentir, o símbolo raramente o faz. Palavras podem ser manipuladas, distorcidas, reescritas. Mas o símbolo, por falar diretamente à alma, mantém-se puro. Quando você olha para uma cruz, sente o peso de sua história. Quando vê uma espiral, mesmo que não saiba seu significado racional, algo dentro de você entende que aquilo representa movimento, continuidade, expansão. O símbolo é incorruptível em sua essência, porque sua verdade está gravada não apenas em pedras antigas, mas também dentro da psique humana. E é por isso que, ao estudarmos os símbolos, não estamos apenas olhando para o passado. Estamos olhando para um espelho de nós mesmos. Estamos resgatando uma parte esquecida da humanidade, uma sabedoria silenciosa que continua viva, esperando ser reconhecida. Talvez por isso você se sinta atraído por símbolos sem entender o motivo. Talvez por isso determinados desenhos lhe despertem uma emoção inexplicável. Não é acaso. É memória ancestral. É a alma lhe chamando de volta para um conhecimento que você sempre teve, mas que ficou adormecido sob as camadas da vida moderna. Assim, quando dizemos que os símbolos são a linguagem silenciosa das eras, não estamos falando apenas de história antiga, mas da própria estrutura da consciência humana. Eles nos recordam que, antes das palavras, já sabíamos nos comunicar com profundidade. Eles nos lembram de que cada traço gravado em pedra, cada forma repetida ao longo dos séculos, carrega dentro de si uma semente de sabedoria. Uma sabedoria que não pertence apenas aos antigos, mas que continua acessível a todos nós, se soubermos olhar com os olhos certos e ouvir com a alma desperta.
Quando falamos em símbolos antigos, é comum imaginar desenhos complexos, hieróglifos indecifráveis ou marcas misteriosas escondidas em templos esquecidos. Mas alguns dos símbolos mais poderosos e duradouros são, ao mesmo tempo, os mais simples. Formas que atravessaram continentes e milênios, aparecendo em culturas que jamais tiveram contato direto umas com as outras, revelam algo impressionante. Existe uma linguagem universal que fala diretamente ao coração humano. Jung chamou isso de arquétipos, estruturas profundas que vivem no inconsciente coletivo e que se expressam em mitos, sonhos e símbolos. Para compreender sua força, precisamos decodificar alguns desses sinais que parecem tão comuns, mas que carregam em si uma sabedoria essencial. A espiral é um desses símbolos. À primeira vista, pode parecer apenas um desenho circular em movimento, mas sua presença é quase onipresente. Encontramos espirais gravadas em pedras da Irlanda pré-histórica, nas conchas do mar, nas galáxias do universo e até no DNA humano. Para os celtas, a espiral representava o ciclo da vida, da morte e do renascimento, um fluxo eterno onde nada realmente termina. Para povos indígenas da América, ela era a dança da energia vital, sempre em movimento e transformação. Quando olhamos para uma espiral, mesmo sem saber nada disso, algo em nós reconhece o seu sentido. Somos seres em constante mudança, em eterna expansão. A espiral nos recorda que a vida não é uma linha reta, mas uma jornada cíclica, cheia de retornos e novos começos. Outro símbolo universal é o olho. Do olho de Horus no Egito ao olho que tudo vê, presente em diversas tradições, esse arquétipo fala da consciência, da visão que ultrapassa os limites físicos. O olho não é apenas um órgão de percepção, mas um portal da alma. No Egito, acreditava-se que o olho de Horus possuía poder de cura e proteção, representando também o equilíbrio entre as forças opostas do cosmos. Entre os gregos, o chamado mal-olhado era temido como a energia negativa que podia ser transmitida pelo olhar invejoso. Em contrapartida, o olho era também símbolo do divino observando os humanos, lembrando que nada escapa ao olhar da consciência cósmica. Até hoje, quando alguém desenha um olho, imediatamente associamos a ideia de vigilância, intuição e revelação. Não é preciso explicação. O olho fala por si só. O sol é outro arquétipo essencial, presente em quase todas as culturas antigas. Fonte de vida, calor e luz, ele foi adorado como divindade, celebrado em rituais e associado à vitalidade da natureza. Para os egípcios, Ra era o deus Sol, aquele que viajava pelo céu em sua barca, garantindo a continuidade da vida. Para os povos andinos, Inti era reverenciado como pai da agricultura, aquele que fazia germinar os campos e sustentava a comunidade. O sol sempre representou a força criadora, o poder de iluminar e de sustentar a existência. Mesmo no inconsciente moderno, quando alguém desenha um sol, imediatamente evocamos alegria, energia e vitalidade. Ele é o símbolo máximo da presença divina manifesta. Já a lua, com seus ciclos de mudança, sempre foi associada ao mistério, à intuição e ao feminino. Nas tradições antigas, a lua guiava os ritmos da agricultura, as marés e até os ciclos da fertilidade humana. Para os gregos, Selene era a deusa da lua, com sua carruagem prateada cruzando o céu noturno. Para os hindus, Chandra era o deus lunar, representando emoções e o mundo interior. A lua sempre simbolizou aquilo que é oculto, mas presente, aquilo que muda de forma, mas nunca deixa de estar lá. Enquanto o sol é a luz visível, a lua é o reflexo da luz invisível, trazendo-nos de volta à introspecção e à espiritualidade. Não é à toa que, até hoje, tantos rituais espirituais são realizados em noites de lua cheia, como se o brilho lunar fosse um portal para dimensões mais sutis. Esses símbolos, a espiral, o olho, o sol e a lua,
São mais do que imagens repetidas em culturas diversas. Eles são expressões do inconsciente coletivo, chaves que tocam diretamente a essência humana. Carl Gustav Jung compreendeu isso ao perceber que em sonhos de pessoas de diferentes origens, símbolos semelhantes apareciam, mesmo que os indivíduos nunca tivessem tido contato com tradições antigas. Isso nos revela algo fascinante. Carregamos dentro de nós uma memória simbólica universal, uma biblioteca secreta que se manifesta por meio dessas formas. Quando você olha para a espiral, para o olho, para o sol ou para a lua, não está apenas observando um desenho. Está acessando uma camada profunda da psique, uma lembrança que não é individual, mas coletiva. É como se esses símbolos fossem fios invisíveis que conectam toda a humanidade, independentemente de tempo ou espaço. Talvez seja por isso que sentimos uma força inexplicável quando estamos diante de um templo antigo ou de uma arte ancestral. Não é apenas admiração estética, é reconhecimento. É a alma dizendo: eu conheço isso, eu já estive aqui. Decodificar arquétipos é mais do que um exercício intelectual. É uma forma de despertar memórias internas, de acessar uma sabedoria que já está em nós. A espiral nos convida a aceitar as mudanças da vida como parte de um fluxo maior. O olho nos lembra que existe sempre uma consciência que observa e guia. O sol nos dá vitalidade e propósito, enquanto a lua nos chama para dentro, para o silêncio da intuição. Quando integramos esses símbolos em nossa vida cotidiana, algo em nós se harmoniza, porque reconhecemos que fazemos parte de um tecido maior, de uma rede cósmica que sempre esteve presente. É interessante notar como até mesmo no mundo moderno, esses arquétipos continuam vivos. O símbolo do olho aparece em logotipos, em moedas e até em obras de arte contemporâneas. O sol e a lua continuam inspirando canções, literatura e movimentos culturais. A espiral está presente em logos de empresas, em centros terapêuticos e até em construções arquitetônicas. Mesmo quando não temos consciência disso, seguimos repetindo os símbolos que nossos ancestrais veneravam. É como se não pudéssemos escapar dessa linguagem universal. Ela nos habita, molda nossas percepções e influencia nossas escolhas, ainda que de forma silenciosa. Quando nos damos conta desse poder, começamos a enxergar o mundo de outra maneira. O simples ato de observar o nascer do sol pode se tornar um ritual de renovação. A contemplação da lua cheia pode abrir portais para a introspecção e a espiritualidade. Meditar sobre uma espiral pode nos ajudar a aceitar a vida como processo e não como destino final. Observar um símbolo de olho pode nos lembrar de vigiar nossos próprios pensamentos e emoções, de cultivar a consciência. Assim, decodificar arquétipos não é apenas estudar história antiga, é reencontrar ferramentas vivas para nossa jornada interior. No fundo, esses símbolos universais nos revelam uma verdade profunda. A humanidade sempre buscou compreender seu lugar no cosmos. E ao longo dessa busca, deixou pistas visuais que continuam ecoando em nossa psique. Eles não pertencem apenas ao passado, pertencem a nós aqui e agora. Quando abrimos o coração para esses arquétipos, permitimos que a sabedoria esquecida volte a nos guiar, não como uma imposição externa, mas como uma lembrança íntima daquilo que já sabemos. À primeira vista, muitos símbolos da antiguidade parecem apenas ornamentos sofisticados, gravados em pedras, manuscritos ou paredes de templos. Porém, quanto mais nos aproximamos, mais percebemos que há uma ordem escondida, uma mensagem velada que os antigos registraram de forma deliberada. É como se tivessem deixado um código secreto à vista de todos, mas acessível apenas àqueles que estivessem preparados para decifrá-lo. Essa é a essência do conhecimento esotérico. Verdades profundas, ocultas sob formas aparentemente simples. Símbolos que falam ao iniciado sem revelar nada àquele que olha apenas com os olhos superficiais.
A alquimia talvez seja o exemplo mais fascinante desse uso simbólico. Durante séculos, alquimistas europeus e árabes desenharam símbolos enigmáticos para descrever suas operações. Ao observador desatento, aquilo parecia apenas uma linguagem cifrada para esconder segredos de laboratório. Mas, na realidade, cada símbolo alquímico carregava uma dupla função. O símbolo do mercúrio, por exemplo, representava tanto o elemento físico usado nos experimentos quanto a fluidez da consciência, a parte da alma capaz de transitar entre diferentes estados. O enxofre simbolizava o fogo, a combustão, mas também representava o espírito, a chama interior que anima o ser humano. O sal, por sua vez, não era apenas uma substância química, mas a matéria fixa, o corpo que dá sustentação. A famosa união entre enxofre, mercúrio e sal não falava apenas de uma combinação laboratorial, mas da integração espiritual entre corpo, alma e espírito. É nesse ponto que percebemos a profundidade dos símbolos alquímicos. Eles funcionavam como mapas de transformação interior. O que os alquimistas buscavam não era apenas transformar chumbo em ouro, mas transformar o ser humano comum em um ser iluminado. O ouro era, sobretudo, um arquétipo da perfeição, da pureza espiritual. Assim, cada símbolo, cada desenho enigmático nos tratados alquímicos era ao mesmo tempo uma instrução prática e uma metáfora espiritual. Quem olhava sem preparo via apenas desenhos estranhos. Quem compreendia, percebia que estava diante de uma filosofia de vida inteira condensada em imagens. O hermetismo, nascido das tradições atribuídas a Hermes Trismegisto, segue a mesma lógica. Seus textos falam em enigmas e símbolos para esconder verdades universais. A Tábua de Esmeralda, por exemplo, contém a famosa frase: "O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima." Essa máxima não é apenas uma metáfora bonita, mas um símbolo condensado de um princípio cósmico, a correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. O universo e o ser humano são reflexos um do outro, e compreender um é compreender o outro. Esse ensinamento, gravado em poucas palavras, foi transmitido por séculos através de símbolos, triângulos sobrepostos, círculos concêntricos, o caduceu de Hermes. O bastão com serpentes entrelaçadas, por exemplo, é mais do que um emblema médico. Ele representa o equilíbrio das forças opostas, a ascensão da energia vital ao longo da coluna vertebral, o encontro da dualidade em harmonia. E então chegamos à geometria sagrada, uma das linguagens simbólicas mais impressionantes já criadas pela humanidade. Imagine figuras como o círculo, o triângulo, o quadrado e a estrela. Formas tão básicas carregam significados universais e eram tratadas como chaves para compreender a ordem invisível do cosmos. A flor da vida, encontrada em templos egípcios e em várias outras partes do mundo, é composta por círculos sobrepostos formando um padrão harmônico. Para os antigos, ela representava o plano divino da criação, a matriz do universo, o molde a partir do qual toda a vida se manifesta. O triângulo, por sua vez, era símbolo da trindade, do equilíbrio entre corpo, mente e espírito, mas também da ascensão espiritual, apontando sempre para o alto. O círculo, imagem da totalidade e do infinito, era considerado a forma perfeita, sem começo nem fim, refletindo a eternidade. Essas formas não eram apenas abstrações filosóficas. Elas eram aplicadas em construções, rituais e meditações. A arquitetura de templos gregos, pirâmides egípcias e catedrais góticas foi baseada em princípios de geometria sagrada. Cada medida, cada proporção, cada ângulo tinha uma função espiritual. Não se tratava apenas de estética, mas de criar espaços que ressoassem com a ordem do universo. Quando alguém entrava em uma catedral construída segundo a proporção áurea, não experimentava apenas a beleza, mas também uma sensação de elevação espiritual.
O espaço era um símbolo vivo, projetado para despertar o sagrado dentro do ser humano. Outro exemplo poderoso de símbolo esotérico é o pentagrama. Hoje ele é muitas vezes mal interpretado, mas nas tradições antigas ele representava a harmonia dos 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espírito. Cada ponta da estrela tinha uma correspondência, e seu desenho era usado como talismã de proteção e equilíbrio. O hexagrama, conhecido como Estrela de Davi, também é carregado de significado. Seus 2 triângulos sobrepostos representam a união dos opostos: céu e terra, espírito e matéria, masculino e feminino. Ao contemplar essa figura, não estamos diante apenas de um símbolo religioso, mas de um mapa universal de equilíbrio e integração. Os símbolos esotéricos sempre tiveram essa dupla função: ocultar e revelar. Ocultar, porque apenas aqueles preparados espiritualmente conseguiam acessar seus significados profundos. Revelar, porque uma vez que o olhar é treinado, eles se abrem como portais, conduzindo a consciência para estados mais elevados. Essa é a beleza e o mistério do esoterismo. A verdade não é negada, mas velada. Está ali, diante de todos, porém apenas alguns conseguem realmente enxergar. Hoje, quando revisitamos esses símbolos, percebemos que eles ainda têm o poder de nos ensinar. Talvez já não vivamos em templos antigos, nem em sociedades secretas, mas as formas continuam carregando energia. Quando alguém medita diante da flor da vida, sente a ordem do cosmos vibrar dentro de si. Quando traça mentalmente um triângulo, pode acessar a lembrança da trindade interior. Quando contempla o caduceu, reconhece a necessidade de equilíbrio entre suas forças internas. Os símbolos continuam sendo portais, mesmo na era moderna. Esse capítulo do conhecimento oculto nos mostra algo essencial. A sabedoria antiga nunca desapareceu. Ela foi codificada em símbolos que atravessaram séculos, protegida das distorções e esquecimentos. Ainda hoje, eles estão à nossa disposição, esperando apenas que despertemos para a sua presença. Cada espiral, cada triângulo, cada estrela desenhada não é apenas uma forma, mas um convite. Um convite para mergulhar mais fundo, para reconhecer que o universo fala conosco em silêncio, através de imagens que carregam significados infinitos. O conhecimento esotérico sempre esteve à vista de todos, mas exige do buscador uma mudança de olhar. Enquanto muitos passam pela vida sem notar, alguns param, observam e decifram. E é nesse instante que a magia acontece. O símbolo deixa de ser um desenho e se transforma em uma chave. Uma chave que abre não apenas portas do passado, mas também portais dentro de nós, revelando a sabedoria esquecida que sempre esteve ali à espera do momento certo para se manifestar. Desde tempos imemoriais, o ser humano buscou respostas para os mistérios da existência. Como surgiu o universo? O que acontece após a morte? Qual é o verdadeiro propósito da vida? Essas perguntas ecoaram através de gerações e, para muitos, foram registradas não em livros de fácil leitura, mas em símbolos, metáforas e linguagens codificadas. Diferente das formas simples de comunicação simbólica que exploramos nos capítulos anteriores, aqui entramos em um território mais enigmático, o domínio do conhecimento oculto, onde imagens e sinais não eram apenas representações do mundo natural, mas veículos de sabedoria espiritual, filosófica e até científica. Um dos exemplos mais fascinantes dessa codificação é a tradição alquímica. Quando ouvimos falar em alquimia, a primeira imagem que surge na mente de muitos é a de homens misteriosos em laboratórios rudimentares, tentando transformar chumbo em ouro. No entanto, por trás dessa representação literal, a alquimia guardava uma mensagem mais profunda. O ouro, na verdade, simbolizava a iluminação espiritual, a perfeição do ser, o encontro do humano com o divino. Já o chumbo representava a condição bruta não trabalhada da natureza humana,
O processo alquímico, descrito em figuras, diagramas e símbolos enigmáticos, era uma metáfora para a transformação da alma. O forno alquímico, as fases da obra, os elementos e metais utilizados, tudo servia como linguagem simbólica para um caminho interior. Mas a alquimia não estava sozinha nessa missão de velar o conhecimento. O hermetismo, uma corrente filosófica originada nos textos atribuídos a Hermes Trismegisto, também utilizou símbolos como portais de sabedoria. O famoso princípio hermético, o que está em cima é como o que está embaixo, tornou-se um dos fundamentos da visão esotérica do cosmos. Essa frase, frequentemente acompanhada por representações visuais de estrelas, terra, espelhos ou pirâmides, é um exemplo claro de como um simples símbolo ou máxima pode conter verdades que atravessam séculos. O microcosmo e o macrocosmo, o homem e o universo, são espelhos um do outro. Essa percepção, codificada em imagens e textos cifrados, ensinava que ao conhecer a si mesmo, o indivíduo também conhecia o todo. Outro campo que se apoia profundamente na linguagem simbólica é a geometria sagrada. Presente em civilizações que jamais tiveram contato direto, como egípcios, gregos, hindus e maias, ela utiliza formas geométricas para revelar leis universais. O círculo, o triângulo, o quadrado e, mais tarde, figuras complexas como a flor da vida, carregam significados que vão muito além da estética. O círculo, por exemplo, representa a eternidade e a unidade do divino, enquanto o triângulo pode simbolizar a tríade sagrada: corpo, mente e espírito, nascimento, vida e morte, ou até as forças criadoras, destruidoras e transformadoras da natureza. A flor da vida, encontrada esculpida em templos do Egito, é composta por múltiplos círculos entrelaçados e representa a interconexão de toda a existência. Esses símbolos não eram escolhidos ao acaso. Eles formavam uma linguagem universal, que transcendia as barreiras da língua e do tempo. A geometria sagrada, por exemplo, era utilizada não apenas em desenhos, mas na própria construção de templos e monumentos. As pirâmides, as catedrais góticas, os círculos de pedra como Stonehenge, todos esses monumentos foram erguidos seguindo princípios simbólicos e geométricos, de modo a refletir a ordem cósmica. Não eram apenas construções para abrigar corpos ou rituais, mas instrumentos de alinhamento espiritual e energético, projetados para conectar o homem ao universo. O mais intrigante é perceber que esses símbolos, aparentemente ocultos, sempre estiveram à vista de todos. Uma pessoa comum poderia contemplar uma catedral medieval e apenas admirar sua beleza arquitetônica. No entanto, para aqueles que detinham o conhecimento esotérico, cada vitral, cada proporção e cada escultura revelava ensinamentos profundos sobre o cosmos e sobre a jornada da alma. Essa foi a forma encontrada por sociedades antigas para preservar segredos sem correr o risco de perseguições ou da perda do conhecimento. O saber era registrado, mas apenas acessível àqueles que possuíam a chave para decifrá-lo. Esse aspecto velado se estende também a símbolos como o Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda. Para o olhar distraído, trata-se apenas de uma ilustração curiosa. Porém, no campo esotérico, ele representa a eternidade, o ciclo infinito de morte e renascimento, o fluxo contínuo de destruição e criação. Da mesma forma, o pentagrama, muito antes de ser associado a visões distorcidas, simbolizava o equilíbrio entre os 5 elementos: terra, água, fogo, ar e espírito. Em cada linha e ângulo havia um código, um mapa espiritual. Quando olhamos para esses símbolos à luz do mundo moderno, percebemos algo curioso. Muitas dessas figuras continuam a nos fascinar, mesmo quando não sabemos explicar exatamente por quê. Isso acontece porque esses símbolos foram construídos sobre arquétipos universais, padrões que ressoam com a psique humana em níveis inconscientes. Jung, ao falar do inconsciente coletivo,
explicou que certas imagens têm o poder de despertar memórias e emoções profundas, porque fazem parte da estrutura psíquica compartilhada por toda a humanidade. Assim, quando contemplamos uma mandala, por exemplo, mesmo sem conhecer sua origem, sentimos uma conexão imediata com seu centro, com sua harmonia. O conhecimento oculto, portanto, não está perdido. Ele apenas exige que nos aproximemos com um olhar mais atento e coração aberto. Os símbolos antigos são convites silenciosos para uma leitura mais profunda da realidade. Uma leitura que une ciência, espiritualidade e filosofia em uma mesma linguagem. Ao decodificá-los, não apenas acessamos a sabedoria de nossos ancestrais, mas também abrimos espaço para nossa própria transformação interior. Vivemos em uma era de tecnologia acelerada, onde a comunicação é feita em mensagens instantâneas, vídeos curtos e imagens que se espalham com velocidade quase impossível de acompanhar. É curioso perceber que, apesar de todo o avanço digital, ainda somos profundamente movidos pelo poder de símbolos. Isso nos mostra que, longe de serem apenas relíquias do passado, eles continuam presentes e exercendo influência poderosa em nossa vida cotidiana. A diferença é que agora estão mais disfarçados, integrados ao mundo moderno em logotipos, bandeiras, marcas culturais e até nas interfaces dos nossos aparelhos. Se olharmos atentamente, perceberemos que os símbolos nunca nos abandonaram. As grandes corporações, por exemplo, compreenderam como ninguém a força dessas imagens. Pense na maçã mordida da Apple, no arco dourado do McDonald's ou no swoosh da Nike. São apenas desenhos simples, mas carregados de significados inconscientes que se imprimem em nossas mentes de forma quase indelével. O arco dourado remete à ideia de aconchego, de um portal para um lugar onde se satisfaz a fome. O swoosh lembra movimento, velocidade e vitória, evocando a deusa grega Nice. A maçã mordida, por sua vez, pode ser associada ao conhecimento, lembrando a fruta da árvore proibida do Éden ou a maçã, que simboliza descoberta e curiosidade. Esses logotipos criados no século XX não surgiram no vazio. Eles são construídos sobre camadas de significados que a humanidade já carrega há milênios. Não apenas empresas, mas também nações inteiras continuam a se apoiar em símbolos. As bandeiras, hinos e brasões carregam arquétipos poderosos que unem milhões de pessoas em torno de uma identidade comum. A cruz, a lua crescente, a estrela de Davi, símbolos religiosos que moldaram civilizações inteiras, ainda são exibidos com orgulho em estandartes, prédios e até mesmo nas roupas. Essa continuidade demonstra que, embora os tempos mudem, a linguagem simbólica permanece como um dos fios mais resistentes da tapeçaria da humanidade. Mas por que, em um mundo supostamente racional e científico, continuamos tão suscetíveis a esses símbolos? A resposta está no que exploramos anteriormente. Eles falam diretamente ao inconsciente coletivo. Quando vemos um coração vermelho, não precisamos que alguém nos explique que se trata de amor, afeto ou paixão. Essa resposta é imediata, instintiva. Da mesma forma, quando olhamos para uma cruz, mesmo que não sejamos religiosos, sentimos a carga histórica e espiritual que ela representa. O poder simbólico age em um nível mais profundo do que as palavras, penetrando diretamente na emoção e na intuição. E não é apenas no campo corporativo ou religioso que essa ressonância se manifesta. No universo espiritual contemporâneo, símbolos antigos foram resgatados e adaptados a novas práticas. Mandalas, por exemplo, são amplamente usadas em meditação, tanto no Oriente quanto no Ocidente. A geometria sagrada inspira não só obras artísticas, mas também métodos terapêuticos que buscam alinhar corpo e mente com padrões universais de harmonia. A astrologia, repleta de símbolos que representam planetas e signos, continua fascinando milhões de pessoas ao redor do mundo, oferecendo mapas de autoconhecimento que misturam mito, psicologia e espiritualidade.
A psicologia moderna também se rendeu à força dos símbolos. Carl Jung, em especial, destacou como arquétipos presentes em mitos e símbolos influenciam nossos sonhos, comportamentos e até decisões de vida. Ao interpretar símbolos que surgem em sonhos, Jung acreditava que a mente nos oferecia pistas sobre nosso próprio processo de individuação, a jornada de integração e autodescoberta, ou seja, até mesmo em uma ciência reconhecida. Os símbolos são vistos como pontes entre o consciente e o inconsciente. Se olharmos mais de perto, perceberemos que até as tecnologias mais recentes reproduzem essa necessidade simbólica. Os emojis, por exemplo, são um caso emblemático. Em poucos anos, tornaram-se indispensáveis para a comunicação digital. Curiosamente, eles são uma reatualização moderna da linguagem simbólica ancestral. Pequenas imagens que condensam sentimentos, ideias e situações em uma forma universal, compreendida por diferentes culturas sem necessidade de tradução. E talvez um dos aspectos mais fascinantes da ressonância moderna dos símbolos seja a forma como eles moldam nossa identidade pessoal. Muitas pessoas tatuam símbolos em seus corpos, um infinito, um olho, uma lua, uma runa, não apenas como adornos, mas como marcos de experiências e expressões do seu eu mais profundo. Essa prática se conecta diretamente aos rituais ancestrais de tribos e civilizações antigas, onde marcar o corpo com símbolos era um ato de pertencimento, proteção e transformação. Em um nível mais sutil, os símbolos também continuam a nos oferecer guias espirituais. Em momentos de crise, podemos recorrer a um rosário, um mala tibetano, uma estrela ou simplesmente a um desenho que nos inspire. Esses objetos, muitas vezes carregados de símbolos, funcionam como âncoras de fé e confiança. É como se a mente humana precisasse dessas representações visuais para se conectar a algo maior do que si mesma. O mundo moderno, embora mais cético em muitos aspectos, não eliminou os símbolos. Pelo contrário, ampliou seus usos e significados. Eles estão em nossas roupas, em nossos celulares, em nossas músicas e em nossas ruas. Basta observar os grafites, as marcas e até os gestos que se popularizam. Todos carregam um poder simbólico. Ao refletir sobre isso, compreendemos que os símbolos não são apenas memórias do passado, mas ferramentas vivas que continuam moldando nosso presente e até mesmo nosso futuro. Eles nos ajudam a interpretar a realidade, a expressar emoções e a encontrar significado em meio ao caos do mundo contemporâneo. Talvez seja justamente nesse aspecto que reside sua maior importância. Em um tempo de excesso de informações, onde palavras podem ser manipuladas e verdades distorcidas, os símbolos continuam a nos oferecer uma linguagem direta, atemporal e universal. Eles falam de alma para alma, lembrando-nos de que fazemos parte de algo muito maior. Chegamos ao ponto em que o conhecimento deixa de ser apenas informação e passa a ser experiência. Até aqui, exploramos símbolos antigos, mergulhamos em arquétipos universais, revelamos segredos ocultos de tradições esotéricas e observamos como essas marcas do passado ainda ressoam em nosso presente. Agora, resta uma pergunta essencial: como você pode integrar essa sabedoria em sua própria vida? A verdade é que os símbolos não pertencem apenas a museus, templos ou livros de história. Eles estão ao seu redor, esperando para serem reconhecidos e ressignificados. Cada pessoa carrega, consciente ou inconscientemente, um repertório simbólico único, moldado por sua cultura, suas experiências e seus sonhos. Desbloquear a visão pessoal sobre os símbolos é como abrir uma porta para um diálogo silencioso entre você e o universo. O primeiro passo é aprender a observar. Quantas vezes você já passou por um mesmo lugar sem perceber os detalhes ao redor? Uma placa, uma estampa, um grafite, até mesmo uma joia que alguém usa pode carregar um símbolo que desperta algo em você.
A partir de agora, experimente caminhar com mais atenção, buscando identificar padrões e imagens que se repetem em seu cotidiano. Pergunte-se: por que esse símbolo apareceu para mim hoje? O que ele me recorda? Que emoção desperta em meu coração? Muitas tradições espirituais acreditam que não existe acaso, que tudo o que vemos é um reflexo do que precisamos compreender naquele momento. Além da observação externa, é essencial cultivar a escuta interna. Sonhos são portais simbólicos poderosos. Ao acordar, tente anotar as imagens mais marcantes que apareceram durante a noite. Talvez seja um animal, um objeto, uma cor ou uma cena recorrente. Com o tempo, você perceberá que esses símbolos não são aleatórios. Eles são mensagens do seu inconsciente, revelando aspectos ocultos de sua psique e oferecendo chaves para sua jornada de autoconhecimento. Manter um diário simbólico é uma prática simples, mas transformadora. Outra forma prática de se relacionar com símbolos é através da meditação. Escolha um símbolo que ressoe com você. Pode ser um círculo, uma estrela, uma espiral ou até um antigo arquétipo como o Ankh egípcio. Feche os olhos, respire profundamente e visualize esse símbolo em sua mente. Permita que ele se expanda, que ganhe cor, movimento e observe como seu corpo e suas emoções respondem a essa imagem. Muitas vezes, a simples contemplação de um símbolo pode trazer insights que palavras jamais alcançariam. A arte também é um caminho poderoso para a integração simbólica. Desenhar, pintar ou criar mandalas não exige habilidades técnicas. O importante é permitir que as formas fluam livremente, como uma expressão do seu mundo interior. Ao terminar, reflita sobre o que você criou. Cada linha e cor escolhida pode revelar um aspecto da sua alma. Não se trata de uma interpretação rígida, mas de um processo de autodescoberta em diálogo com o inconsciente. E não podemos esquecer o poder dos símbolos como âncoras pessoais. Muitos escolhem usar colares, anéis ou tatuagens com símbolos que representam sua essência ou sua jornada. Esses objetos não são meros adornos. Eles funcionam como lembretes constantes, fortalecendo intenções e protegendo o portador em momentos de incerteza. O que para o mundo exterior pode parecer apenas um acessório, para você pode ser um amuleto carregado de significado. À medida que você desenvolve essa sensibilidade, perceberá que os símbolos começam a se alinhar com os ciclos da sua vida. Em momentos de transição, talvez surja a borboleta, representando transformação. Em períodos de busca por estabilidade, o quadrado ou a montanha podem se manifestar. E em fases de expansão espiritual, é comum que símbolos circulares, como o sol ou a mandala, apareçam para lembrá-lo da unidade com o todo. Mas é importante ressaltar, a jornada simbólica é profundamente pessoal. Embora existam significados universais, cada símbolo também adquire nuances específicas de acordo com sua experiência individual. Uma coruja, por exemplo, pode simbolizar sabedoria e mistério em diversas culturas. Mas para você, pode remeter a uma lembrança de infância, a um momento de aprendizado ou até a um aviso recebido em sonho. Por isso, nunca limite sua interpretação ao que os livros dizem. Permita-se construir seu próprio vocabulário simbólico. Essa jornada também pode ser compartilhada. Conversar com outras pessoas sobre símbolos pode abrir novas perspectivas. Ao ouvir o que um mesmo símbolo significa para outra pessoa, você expande sua visão e percebe a riqueza infinita dessa linguagem silenciosa. Em grupos espirituais, círculos de meditação ou até em conversas íntimas, os símbolos se tornam pontos de encontro entre diferentes almas. No fundo, ao se abrir para os símbolos, você está se abrindo para uma comunicação direta com o sagrado. Cada figura é como um sussurro da eternidade, um lembrete de que o universo é mais do que matéria e lógica. Ele é também poesia, mistério e conexão invisível. Ao reconhecer e acolher esses sinais, você se alinha com uma tradição milenar de buscadores que encontraram nos símbolos não apenas respostas,
mas orientações para o caminho da alma. Por isso, o convite final é este: faça da sua vida um campo de exploração simbólica. Observe, medite, anote, crie e compartilhe. Permita que os símbolos sejam guias silenciosos, que apontam para dentro de você mesmo e também para o infinito ao seu redor. A sabedoria esquecida que exploramos juntos não está distante. Ela se revela todos os dias, se você souber olhar com os olhos certos. E talvez, ao final dessa jornada, você perceba que os símbolos não apenas contam histórias antigas, mas também escrevem a sua história. Eles não são apenas vestígios de civilizações passadas, mas sementes vivas de sabedoria que florescem em sua própria consciência. Basta aceitá-los, decifrá-los e deixá-los transformar sua visão de mundo. Antes de encerrar esta jornada pelos símbolos antigos, é importante que você leve consigo algo além da informação: o poder de observar o mundo com novos olhos. Cada símbolo que passou diante de nós carrega uma mensagem silenciosa, uma oportunidade de transformação que só você pode ativar. Não espere que o universo fale em palavras claras. Ele se comunica em sinais, formas e imagens, e cabe a você decifrar o que é relevante para a sua vida agora. Reserve um momento para refletir sobre os símbolos que mais chamaram sua atenção durante este vídeo. Qual deles pareceu falar diretamente à sua alma? Anote essa experiência, desenhe, medite ou simplesmente contemple. Deixe que eles revelem insights sobre sua própria jornada. A verdadeira sabedoria não está apenas em reconhecer os símbolos antigos, mas em integrá-los na sua própria consciência, permitindo que guiamentos silenciosos conduzam suas escolhas, seu crescimento e sua conexão com o universo. E lembre-se, essa jornada não termina aqui. A cada passo que você dá observando, meditando ou criando, você desbloqueia camadas mais profundas de significado. Compartilhe suas descobertas, converse com outras pessoas e mantenha viva a chama da curiosidade e da exploração. Os símbolos antigos são apenas o começo. Eles existem para despertar algo dentro de você que nunca deveria ser esquecido. Agora, quando você se deparar com um símbolo em um livro, em um prédio antigo, em uma joia ou mesmo em um sonho, pergunte-se: o que ele está tentando me ensinar hoje? Permita-se responder com atenção, abertura e coragem. E assim, a sabedoria esquecida dos símbolos antigos se tornará viva, atuando não apenas no passado, mas transformando o presente e abrindo portas para o futuro.